No episódio de hoje, ainda aqui na temporada de Juiz de Fora, nós vamos conversar sobre a importância dos livros como uma memória histórica e também familiar. Para conversar sobre esse assunto, eu tenho aqui dois convidados muito importantes que fizeram esse resgate familiar, histórico também, de uma forma incrível. Eu particularmente gostei muito de como vocês conduziram os conteúdos aqui, como trouxeram informações sobre a família, mas também informações sobre a linhagem de vocês, da história também do Brasil. Então, hoje nós vamos conversar aqui sobre essa importância de registrarmos, por meio dos livros, esses momentos, essas memórias que ficam literalmente guardadas para a história e agora, por meio de um livro, eternizadas como um legado. Então, para começarmos, eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho o nome de vocês e o que vocês quiserem falar a respeito de si. Tá, meu nome é Eliana Cavalieri Duarte, eu sou de Juiz de Fora e já é o terceiro livro que eu escrevo. Primeiro livro foi em função dos Conselhos Municipais de Educação, do qual eu participei durante 10 anos, e eu obtive bastante informações sobre a formação e as informações sobre como organizar Conselhos Municipais de Educação e a importância dele na cidade, né? E isso me fez colocar em livro para que as pessoas que moram em cidades pequenas, onde os conselhos municipais não têm conteúdo de como fazer esse tipo de trabalho. E é importante, e eu acho que foi um grande legado para a UNCME, que é a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, obter esse livro em sua biblioteca nacional. Muito legal. Eu me chamo Saulo Eduardo Duarte, casado com Eliana há 48 anos, né? A gente já se conhece bastante, como você já falou. Isso. Por formação, eu sou fisioterapeuta. Tenho algumas especializações e tal, mas aposentei já há uns 6 anos. Foi quando a gente retornou para Juiz de Fora, e nesse meio tempo a gente foi construindo alguma coisa nova, né? Nós somos descendentes de italianos, eu da família Zuardi, ela da família Cavalieri, e com isso a gente conseguiu buscar um pouquinho da história e transportar em livros. Na verdade, é minha estreia no mundo literário. Parabéns, bem-vindo. Então, Eu sempre falo, é uma porta que depois que você entra já era. Agora vai querer publicar muitos. e principalmente esse que fala, né, que resgata a nossa família. Esses dois últimos livros foi em cima da árvore genealógica da família, né, da minha família. Então, foi uma história muito importante e um trabalho de pesquisa muito grande do meu pai, Ivan Fornazia Cavalieri, que deixou tudo isso num grande lugar, e que isso, quando ele faleceu, nós resgatamos todo esse material dele, tanto escrito quanto digitado, fotos, então muita coisa, e que nós resolvemos transformá-lo em livros para que os nossos descendentes venham conhecer a história dessa grande família. E principalmente pela família. Primos não se conheciam. Parentes vieram se conhecer a partir do momento que nós lançamos principalmente o primeiro livro. Que nós fizemos um lançamento, vamos dizer assim, aqui em Juiz de Fora, e repetimos no Espírito Santo, que é a terra de origem lá do meu sogro. E com isso, muitos primos do outro ramo da família Fornazier, estiveram presentes. Legal. E eles não se conheciam. A gente
eu me recordo que a gente construiu uma árvore genealógica, fizemos um banner com não sei quantos metros de comprimento. Aí o pessoal começou a olhar e falar, olha, esse daqui é irmão daquele, então esse daqui é meu tio também, que não sei o que e tal. Quer dizer, eles começaram a tomar conhecimento da própria família. E esse tomar conhecimento nos levou a um segundo momento. Quando caiu do céu, vamos dizer assim, uma caixa contendo muitos documentos que o meu sogro já havia guardado, justamente sobre esse lado da família. Só que ele não teve tempo de publicar. Ele pesquisava, anotava e registrava com fotos, tudo, mas na hora de passar para o livro ele não teve tempo suficiente para isso. Bom que vocês cumpriram a missão de deixar todo esse legado e tudo registrado, porque o livro é uma forma de tangibilizar laços invisíveis. Com certeza. Então, por exemplo, você disse que existiam primos que nem se conheciam, não sabiam que eram primos. Então, por meio de um livro, você torna possível que a pessoa literalmente visualize onde ela está na família. Sim. Então, quando vocês trouxeram a proposta de livro para a editora, que gostariam de trazer a árvore genealógica, contar a história da família, eu achei isso muito interessante, porque nós trabalhamos com vários gêneros diferentes, assuntos diferentes. Esse é um estilo de livro bem interessante, que não é tão comum quanto outros gêneros, que é onde você faz um resgate histórico. É um trabalho jornalístico que seu pai fez. E deveria ser, sabe? Deveria ser, desculpa interromper. Tranquilo. Por quê? Desde 1500, o Brasil é constituído por imigrantes. Portugueses, alemães, japoneses, tudo isso. Então, a gente já recebeu alguma informação a respeito disso, né? Aqui em Juiz de Fora, por exemplo, a colônia alemã é muito grande, a colônia italiana é muito grande, é um pouco afastada, mas é muito grande. A colônia sírio-libanesa é enorme aqui em Juiz de Fora, sabe? Então, e eles têm uma representatividade muito grande na cidade, não é só aqui. E a gente trouxe esses 2 livros por conta da nossa ascendência italiana, que também é muito forte, né? E aí, se você me permite um parênteses, o lançamento do primeiro livro, se você se recorda, foi lá na Casa de Itália. Isso. A Casa de Itália, ela hoje pede socorro. Nós estivemos, na época, conversando com o Dr. Paulo, que é o atual presidente da Casa de Itália, e eles passam por muitas dificuldades hoje. E eu acho que se esse podcast chegar ao ouvido de descendentes italianos que possam participar mais ativamente da Casa de Itália, eu acho que seria muito interessante. A Casa de Itália, há muitos anos atrás, fazia shows, trazia gente de fora para cantar, fazia festival da canção, nos anos 70, quando era moda isso, aí fazia o festival da canção italiana, então tinha uma agitação, coisa que hoje se perdeu no tempo, sabe? Infelizmente. Inclusive o meu pai, ele foi diretor durante 10 anos da Casa de Itália. Olha. Então ele fez um trabalho grande lá e ele era um apaixonado pela genealogia. Então ele foi buscando todo o trabalho dele nos locais onde tinha material que falava sobre as famílias, que ele tinha uma curiosidade muito grande de saber aonde estavam essas famílias, se existia ainda parentes na Europa, se tinha parentes ainda na cidade onde nasceram, né? Vieram os italianos para o Brasil, e com isso ele foi pesquisando. Ele era um grande pesquisador. Então ele pesquisava, por exemplo, no Arquivo Público Nacional, nos portos, tanto do Brasil quanto em Gênova, aonde saíram todos os navios de italianos para o Brasil. Então, nesse movimento, ele acabou encontrando
com parentes que ficaram para trás, porque na época da imigração, a família, como a família era grande, então tinha, na nossa família, foi um dos exemplos, tinha uma das filhas que já estava noiva, estava preterida para um rapaz, então ela ficou para trás junto com a família do noivo, ela não veio com os pais e irmãos para o Brasil, então ela ficou para trás. E o meu pai queria descobrir quem é essa pessoa que ficou lá, quem foram os descendentes que ficaram para trás, né? E aí ele foi, junto com a minha mãe, pesquisando todos os passos que eles percorreram em todas as cidades, até chegar na cidade de Comacchio, que do norte da Itália, na região do Vêneto, onde se encontraram com a família. Então, e até se perceberam a semelhança física dos tios avós que eles tinham, e que isso uniu muito. Então, eles fizeram um resgate ali dos parentes que fizeram. Então, eles fizeram um jantar, né, foram num jantar e tudo, e resolveram fazer essa pesquisa mais detalhada. Então, meu pai veio para o Brasil trazendo esse material todo e tentando colocar isso em prática, né? Então, que aí foi acumulando esse material. E ele escrevia muita carta para a Itália e resgatou cartas também de 1880 e 1940, na época da guerra, que parou a correspondência. Então, isso ele foi de casa em casa de primos para que eles relatassem todos os detalhes de cada um, o que sabia dos avós e bisavós. Então ele foi coletando isso por muito tempo, durante muitos anos. E isso foi que nos motivou a fazer a história em si, colocar isso em história. Muito legal. O mais importante que eu acho, a importância que tem isso, é justamente esse resgate. Apesar de ser um livro familiar, você falou histórico familiar, na verdade, cada imigrante tem uma história. Cada imigrante deixou um pedacinho da família para trás, né? Então, esse livro, apesar da gente estar falando de italianos, na verdade a gente está falando de praticamente todos os imigrantes, que eles passaram histórias semelhantes. Enquanto um saiu do porto de Gênova, o outro saiu do porto de não sei o que, lá na Síria, sabe? E vinham navios lotados de 4.000 pessoas, 4.000 pessoas, aquilo cheio de gente e tal. Então veio muita gente, né? O navio japonês Kasato Maru chegou ao Brasil em 1912, parece. Esse foi o que veio com menos, veio só com 380, para ser exato, 384 imigrantes japoneses. E foram para o sul, foram para São Paulo e tal, e depois vieram outros tal. Porque o grande forte da imigração partiu de duas coisas básicas. Primeiro, o governo imperial, lá em 1800 e alguma coisa, 1870, 1860 tal, oferecia oportunidades. Vem para o Brasil, que aqui você vai se dar bem. Eu vou te dar um pedaço de terra, você vai produzir, você vai viver, tal, não sei o quê. E os países da Europa, de um modo geral, viviam numa penúria muito grande. E vieram para cá. Estavam no pós-guerra, né? Estavam no pós-guerra, principalmente na região da Itália, que eram pequenos reinos. Até a unificação da Itália, em 1870, era uma confusão. E o norte da Itália era a região pobre do país. Então, a partir daí é que vieram para cá. Hoje, 2024, a gente vê sírios chegando no Brasil, fugindo de uma guerra. A gente ouve e assiste notícias falando com muita frequência de refugiados
entram na Europa, vêm de barco, atravessam o oceano, afunda navio, afunda barco, morrem pessoas. Eles vêm fugindo de alguma coisa, procurando alguma coisa melhor. E isso é o que acontece. Isso foi o que aconteceu com a família e acontece com a família de todos. Alguém sempre fica para trás. Mas e a história acaba se ideia repetindo. Sim. Então, uma família que deixou alguém para trás e não importando a nacionalidade. Sim. Mas as histórias nas famílias, de alguma maneira, elas têm algumas repetições. E o interessante foi que tudo isso nasceu na curiosidade do seu pai. Sim, com certeza. Então, hoje em dia, o que nós percebemos com tanta disponibilidade de informação, parece que a curiosidade está acabando, a curiosidade tem sido muito rasa. Você falou sobre o seu pai, ele foi na casa das pessoas, pessoalmente, entrevistar, para ter a opinião dele sobre aquele assunto, para registrar. Então, da curiosidade gerou o registro, do registro virou uma história. É assim que nasce a história, é da curiosidade de alguém de criar um registro. E uma quem está coisa sendo curioso hoje? Desculpa, o que eu acho mais importante é o que você está falando, é a importância do registro. Hoje, a tecnologia nos faz utilizar o celular. Então, o que você registrou do ano passado? O que você tem do ano passado? Nada. Então, se não fossem esses documentos escritos à mão pelo meu pai, desde 1970, nós não teríamos nada. Então, foi através dessa documentação toda que a gente pôde juntar tudo e procurar as pessoas necessárias para poder fazer o primeiro livro. E o segundo livro veio culminar com o encontro de parentes que nós nos encontramos no primeiro livro, no lançamento do primeiro livro, e que esses parentes estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Então, um em Goiânia, outro em Cachoeira Itapemirim, outro em Matilde, no Espírito Santo, em Brasília, na Itália, outro na Suíça. Então, cada um foi nos completando e nos tirando as dúvidas e, de repente, até nos dando mais material daquilo que eles tinham conhecimento, tirando retrato de cemitérios com a lápide escrita com o nome das pessoas e a data do falecimento. Então, a gente tem esse material muito completo dessa imigração. E que foi a gente acha, que legal, eles vieram para o Brasil. Não, foi uma vinda muito dolorida para eles. Primeiro, penosa em função da saída deles, largar a família. Teve casal que largou a família inteira lá, pai, mãe, irmãos, e veio só o casalzinho, ou veio a família inteira largando filhos para trás, né? E formar essa vinda para cá. Então, eram 20 dias de navio, aonde os nossos bisavós, o meu bisavô, né? Os meus bisavós, eles tiveram um navio contaminado de cólera, aonde 400 pessoas morreram. E esse navio não pôde parar no Brasil, ele teve que fazer um retorno à viagem para a Itália, para que desinfectasse toda a população e tal. Então, isso foi uma coisa muito dolorida para eles, sofrida, gastaram dinheiro para poder se organizar para a vinda. Mas não teve jeito, um ano depois estavam eles de volta, fazendo esse novo percurso, juntamente com o resto da família, e também a importância da vinda desses imigrantes, que era para povoar o Brasil na época que os escravos estavam sendo libertos. Então, as fazendas estavam precisando de pessoas para trabalhar, de mão de obra, e eles vieram para trabalhar na lavoura e vieram para completar a cidade, né? Porque São Paulo, por exemplo, então vieram quem eram específicos em ourives, pessoas que trabalhavam em construção, e os nossos vieram para a lavoura. Alfaiates, né? Sapateiros, tudo então, isso também juntou. Então, eu acho que foi um movimento difícil, a chegada deles foram difíceis, porque eles tinham que fazer picadas no meio da mata para começar a montar uma cidade, montar
um vilarejo. Os que né? vieram para o Espírito Santo, de modo geral, eu acredito que eles sofreram mais por conta disso, porque eles tinham que se embrenhar mata dentro para poder desbravar um pedaço de terra e com animais, com índios na época e tudo mais. Já quem chegou e ficou, por exemplo, em São Paulo, ficou no Rio de Janeiro, que já eram cidades prontas, né? Não deve ter passado, acredito eu, tanta dificuldade assim, sabe? Mas quem foi para o interior certamente passou pelas mesmas dificuldades que a gente descreve aí no livro, sabe? Muito legal. Perder parentes no meio da viagem, série de Perder filhos, infortúnios que certamente eles foram atingidos. É muito bom conseguir entender a história, mesmo que não seja, muitas histórias não são positivas, mas entender a luta Sim. para chegar ao que nós estamos vivenciando hoje. Então, essa questão do resgate do passado, ele é muito importante, porque um livro histórico, ele Você é um é elo entre italiana, gerações. não é? Eu sou descendente. Viu? Estamos todos no mesmo barco. Viemos do Que eles mesmo já barco. estiveram Provavelmente estávamos no mesmo barco, uns Quantos anos atrás. É. Então, o Perenci, inclusive, da editora, é de descendência italiana. Ah. Sim, Eu é. eu estou nesse processo de buscar descendência e tudo mais, inclusive Cidadania, estimulado por né? vocês Que bom. de conhecer mais sobre a família. E no primeiro lançamento, eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que estavam lá, e à medida que vocês palestravam, falavam sobre o livro, as pessoas pensavam, poxa, mas por que eu não sei isso também da minha família? É. E eu também tinha esse mesmo sentimento. Por que eu não sei das minhas origens desta forma? Então, o que vocês criaram é muito legal para as próximas gerações entenderem e agora continuar. Fica uma responsabilidade também para os próximos continuarem Sim. o que vocês fizeram, assim como você continuou o que o seu pai iniciou. Sim. Então, agora, para que a gente deixe uma mensagem final para as pessoas que estão nos ouvindo, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como foi essa experiência do livro e deixar uma palavra, alguma reflexão sobre esse assunto que vocês acham pertinente. Muito bem. Para mim foi uma experiência nova. Eu nunca imaginei que eu seria o coautor de um livro. Nunca me passou pela cabeça isso. E essa experiência eu achei muito válida, né? E eu acho que se as pessoas pudessem ler mais, não só o nosso livro, porque a gente não tem nenhuma pretensão que se torne um grande best-seller, né? Mas que as pessoas lessem um pouco mais e procurassem buscar um pouco mais de informações sobre suas famílias. Não precisa ir muito longe. Chega até o bisavô só, que já é uma forma de conhecer as famílias. É importante resgatar esse passado para que futuramente os nossos netos saibam da onde que a gente veio. Isso. É o nosso papel É o nosso de papel. preservar e ensinar. Isso. Então, primeiro a gente Exato. preserva, depois a gente ensina, e o livro é uma ótima ferramenta para isso. Sim. E para mim, que eu sou a família, né? Faço parte do galho mais grosso ali. Eu acho que, primeiro, é o que eu falei anteriormente, eu acho que a importância do registro. Então, você tem os seus parentes diretos, indiretos. Então, o que aconteceu com vocês na nossa geração? O que tem isso? Na anterior, né? Aí a outra, mais para cima. Então, esses registros que foram feitos por ele, se não houvessem papéis, nós não teríamos nada o que escrever. Porque só de ouvir falar é muito pouco, né? Então, acho que isso é importante. E o mais, assim, o que a gente percebeu que foi, assim, de tão importante também, foi unir a família que tinha se perdido. Então, tinha nossos bisavós vieram com vários irmãos e nenhum de um bisneto sabia que tinha outro bisavó, não sabia da existência dos outros. Então,
quando eles souberam, eles ficaram assim, alucinados, querendo saber o que aconteceu, que irmão era aquele, quantos vieram, né? Então, eu acho que fez a nossa união ultrapassar mares, ultrapassar cidades, ultrapassar várias profissões, né? Às vezes nem se conhece, nós não nos conhecemos pessoalmente, nos conhecemos através do WhatsApp, então, e isso fez com que nós conseguimos unir aquilo que tinha espalhado pelo Brasil, que foram essas pessoas que vieram, os descendentes que vieram formar esse Brasil de tantos imigrantes e a contribuição da Itália em si aqui no Brasil. Então, eu acho que isso foram os dois momentos mais fortes. E também agradecer muito ao meu pai, né? Que com certeza ele deve estar muito feliz com tudo isso que nós pudemos passar para as pessoas e deixar isso de legado para os nossos parentes, filhos e descendentes. E agradecer, né, também a você, Rafaela, especificamente, a editora Perezim como um todo, por ter acreditado no nosso trabalho e permitido que a gente fizesse essa divulgação. Muito acho bom. Que foi. Aproveitando os agradecimentos, vou agradecer vocês por terem vindo, principalmente também por terem confiado no trabalho da editora, porque é um trabalho de muita responsabilidade você trazer essa história, registrar essa história e tornar ela literalmente um legado, que foi o que vocês fizeram nas duas obras. Então, agradecer vocês pela confiança e também por terem vindo aqui hoje. E deixar por último... O prazer foi todo nosso. Igualmente. Por último, para quem está nos assistindo, eu quero deixar uma reflexão a respeito desse bate-papo todo nosso aqui, que muitas vezes na escola, na infância, nós fazemos aquele mapa, aquela árvore genealógica da nossa família. E aí a criança pergunta o pai, pergunta a mãe, pergunta a avó, provavelmente você fez isso. Mas em que momento da sua vida você retornou a essa atividade de casa? Essa atividade da infância? Então, gostaria de deixar essa reflexão, que você pense um pouquinho nas suas origens, porque as nossas origens, elas dizem muito sobre quem nós somos. Mas esse é assunto para um próximo podcast. Eu vou deixar vocês com todas essas reflexões e aguardo você aí também no próximo tema nosso.